Capítulo 4. De pessoa para pessoa. Você está pronto para receber o Espírito Santo com intimidade e pessoalmente? Quer ouvir a sua voz? Está preparado para conhecê-lo como uma pessoa? Foi exatamente isso o que aconteceu comigo, e minha vida transformou-se de modo dramático. A experiência foi intensamente pessoal e baseada na palavra de Deus. Você pode perguntar: ela resultou de um estudo bíblico sistemático? Não. Aconteceu quando convidei o Espírito Santo para ser meu amigo pessoal, meu guia constante. Pedi que me levasse pela mão e me guiasse a toda a verdade. O que ele irá expor e revelar na Escritura tornará vivo para você o seu estudo bíblico. O que vou lhe contar começou no momento em que o Espírito Santo entrou em meu quarto em dezembro de 1973 e nunca mais parou. Esta é a única diferença. Eu o conheço hoje infinitamente melhor do que na ocasião de nosso primeiro encontro. Vamos começar com a informação básica. O Espírito Santo mudou minha vida. Ele passou a viver em mim desde o momento em que pedi a Cristo para entrar em meu coração e nasci de novo. A seguir veio a hora em que eu recebi o batismo do Espírito Santo. Fiquei cheio com o Espírito, falei em línguas. Ele tornou conhecida sua presença e seus dons. Inúmeros cristãos passam por essa mesma experiência e param nesse ponto. Eles deixam de compreender que o acontecimento de Pentecostes foi apenas um dos dons do Espírito. Mas quero que saiba disto: além da salvação do batismo com a água, da plenitude do Espírito, a terceira pessoa da Trindade está esperando que você a conheça pessoalmente. O Espírito quer um relacionamento por toda a vida. E é isto que você está prestes a descobrir: atraído para a comunhão. Se você discasse o meu número telefônico há 2 anos e travássemos conhecimento por telefone, tendo conversado sem nunca nos encontrarmos pessoalmente, o que você saberia de mim? Você talvez dissesse: conheceria o som de sua voz através do telefone, e isso seria praticamente tudo. Você não me reconheceria se me visse na rua. Chega então o dia em que nos encontramos face a face. De repente você estende a mão para apertar a minha. Você vê como eu sou, a cor dos meus cabelos e olhos, que tipo de roupa uso. É possível que vamos almoçar juntos e você fica sabendo que gosto de café ou de chá. Aprendemos muito sobre os outros quando os encontramos pessoalmente. Fim do problema. Quando me encontrei com o Espírito Santo, foi isso que começou a acontecer. Eu passei a descobrir coisas a respeito da sua personalidade que me transformaram como cristão. A salvação transformou-me como pessoa, mas o Espírito teve um enorme efeito sobre o meu andar cristão. À medida que comecei a conhecer o Espírito Santo, tornei-me sensível a ele e fiquei sabendo o que o entristece e o que lhe agrada, do que ele gosta e não gosta, o que o faz zangar-se e o que faz feliz. Vim a entender que a própria Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo. Ele usou homens de todas as classes sociais, mas cada um deles foi guiado pelo Espírito Santo. Durante muito tempo esforcei-me para entender a Bíblia. Chegou então um dia em que levantei os olhos e disse: maravilhoso Espírito Santo, quer dizer-me o sentido disto? E ele falou. Ele revelou a palavra para mim. O Senhor usou a reunião de Kathleen Kilme para preparar-me para o que iria acontecer. Mas a senhorita Kilme não sentou uma vez sequer ao meu lado e me explicou sobre o Espírito Santo. Eu aprendi tudo diretamente com ele. É essa a razão de meu conhecimento ser novo, ser fresco e ser meu. Quando voltei para casa, depois da reunião de Pittsburgh, caí de joelhos. Estava sendo sincero e transparente quando disse: preciso, Espírito Santo, quero conhecer-te. Jamais esquecerei quão nervoso me achava. Mas desde esse dia passei a conhecê-lo como um irmão. Ele é verdadeiramente um membro da família. Quem é ele? Você pergunta: quem é o Espírito Santo? Quero que o conheça. Ele é a pessoa mais bela, mais preciosa, mais encantadora do mundo. Deus Filho não está na terra, Deus Pai não está na terra. Os dois estão no céu neste instante. Quem está na terra? Deus Espírito Santo. Deus Pai veio para fazer a sua obra através do Filho que foi ressuscitado. Quando Deus Filho partiu, Deus Espírito Santo veio.
e Ele continua fazendo aqui a sua obra. Pense nisso. Quando Deus Filho partiu, Ele não quis levar nem João nem Pedro em sua companhia. Estas foram as suas palavras: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. João 13:33. Mas no momento em que Deus, Espírito Santo, for embora, e muitos acreditam que isso vai acontecer muito em breve, Ele vai levar os remidos do Senhor em sua companhia. É o arrebatamento. Nós seremos arrebatados com Ele para encontrar com o Senhor nos ares. Quem é este Espírito Santo? Eu pensei certa vez que ele fosse como uma fumaça, alguma coisa flutuante que eu jamais poderia conhecer realmente, mas aprendi que ele não só é real, como também possui uma personalidade. O que está do lado de dentro? O que faz de mim uma pessoa? É o meu corpo físico? Penso que não. Estou certo de que você já foi a um enterro e viu um corpo morto deitado no caixão. Você está olhando para uma pessoa? Não, está vendo um corpo morto. É preciso compreender que o que faz a pessoa não é o corpo. Em lugar disso, a pessoa é o que sai do corpo. Emoções, vontade, intelecto, sentimentos. Essas são algumas das características que tornam você uma pessoa e lhe dão uma personalidade. As pessoas que me ouvem pregar não estão vendo Benihim, apenas veem o meu corpo. Eu estou dentro do meu corpo físico. A pessoa do lado de dentro é que é importante. O Espírito Santo é uma pessoa, assim como você. Ele pode sentir, compreender e responder. Ele fica magoado. Ele tem capacidade para amar e odiar. Ele fala e tem a sua própria vontade. Mas quem é ele exatamente? O Espírito Santo é o Espírito de Deus Pai e o Espírito de Deus Filho. Ele é o poder da divindade, o poder da Trindade. Qual a sua tarefa? A tarefa do Espírito é reforçar o mandamento do Pai e o desempenho do Filho. Para compreender a obra do Espírito Santo, precisamos entender primeiro a obra do Pai e do Filho. Deus Pai é quem dá a ordem. Ele é sempre aquele que diz, haja. Desde o início é Deus quem dá as ordens. Por outro lado, é Deus Filho quem realiza as ordens do Pai. Quando Deus Pai disse, haja luz, Deus Filho veio e cumpriu essa ordem. A seguir, Deus Espírito Santo trouxe a luz. Quero ilustrar deste modo. Se eu lhe pedisse, por favor, acenda a luz, 3 forças estariam envolvidas. Primeiro, eu daria a ordem. Segundo, você apertaria o interruptor. Em outras palavras, você cumpriu a ordem. Mas, finalmente, quem fornece a luz? Não sou eu, nem você. É o poder, a eletricidade, que produz a luz. O Espírito Santo é o poder de Deus. Ele é o poder do Pai e o poder do Filho. É Ele quem processa a ação do Filho. Todavia, Ele é uma pessoa. Ele tem emoções que são expressas de maneira individual na Trindade. Alguém me perguntou, Beni, você não está esquecendo a importância de Cristo em tudo isso? Jamais. Como poderia esquecer quem me amou e morreu por mim? Mas algumas pessoas se concentram tanto no Filho que esquecem o Pai, aquele que as amou e enviou seu Filho. Não posso esquecer-me do Pai nem do Filho, mas não posso estar em contato com o Pai e o Filho sem o Espírito Santo. Veja Efésios 2:18. Comunhão. Durante um de meus primeiros encontros com o Espírito Santo, tive uma experiência que me fez chorar, com a mesma simplicidade com que falo com você. Eu perguntei a ele, o que devo fazer contigo? Quer dizer, com que tu se assemelhas? Eu era como uma criança tentando aprender e achava que ele não iria zangar-se com minhas perguntas sinceras. O encontro de comunhão. Foi esta a resposta do Espírito Santo. Sou aquele que tem comunhão com você. Como um estalar de dedos, este versículo surgiu em minha mente. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13:13. Pensei, é isso. O Espírito Santo é aquele que comunga, que está em comunhão comigo. Depois perguntei, como posso estar em comunhão contigo, mas não com o Filho? E ele respondeu, é assim que deve ser. Estou aqui para ajudá-lo em suas orações ao Pai e para ajudá-lo a orar ao Filho.
Toda a minha abordagem sobre a oração mudou imediatamente. Era como se eu tivesse recebido uma chave de ouro que abria os portões dos céus. A partir desse momento, tinha um amigo pessoal que me auxiliava a falar com o Pai em nome de Jesus. Ele literalmente levou-me a ficar de joelhos e tornou fácil a comunicação com o Pai. Que comunhão! É isso que o Espírito Santo anseia, a comunhão com você. Deixe-me explicar. Na comunhão não há pedidos ou petições, como acontece na oração. Se eu pedisse, quer trazer-me um pouco de comida, seria um pedido. Mas a comunhão é muito mais pessoal. Como você está hoje? Vamos tomar um café juntos? Isso é camaradagem, comunhão. Lembre, não existem pedidos egoístas na comunhão. Apenas amizade, amor e comunicação. Foi o que aconteceu comigo. Comecei a esperar pelo Espírito Santo. Antes de orar, eu dizia, preciso Espírito Santo. Quer vir agora e ajudar-me a orar? A Bíblia diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Romanos 8, 26, 27. Quando não sabemos como orar, ele vem em nossa ajuda. Este foi outro princípio que aprendi. O Espírito Santo é o único professor da Bíblia. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. 1 Coríntios 2, 12, 13. Acompanhado pelo Espírito. Desde o meu primeiro encontro com o Espírito Santo, comecei a perceber que ele era um grande professor, aquele que me levaria a toda a verdade. Foi esta a razão de ter perguntado, quer explicar-me o sentido desta escritura? Mas eu continuava querendo saber, quem és tu? Por que és tão diferente? Eu dizia, gostaria de saber como tu és. Meigo, mas poderoso. Foi isto que vi. O que ele me revelou foi uma pessoa poderosa e alguém parecido como uma criança ao mesmo tempo. Ele me disse, quando você magoa uma criança, ela se afasta. Quando você mostra amor por uma criança, ela fica bem perto de você. E foi assim que comecei a me aproximar dele. Senti sua meiguice, todavia, ele é forte e poderoso. Como uma criança, porém, ele quer ficar bem perto dos que o amam. Você já viu um menino ou menina agarrado na saia da mãe ou nas calças do pai? Onde o pai ou a mãe vai, a criança se agarra a ele e o segue. Esse é um sinal certo de que ela é amada e cuidada. O mesmo ocorre com o Espírito Santo. Ele fica junto aos que o amam. Como foi possível ao grande evangelista Charles pregar o evangelho, fazendo com que as pessoas morressem sobre o poder e confessassem os seus pecados? Qual foi o poder que veio sobre ele quando John ficou em pé sobre um túmulo e abriu a boca para pregar? A pessoa do Espírito Santo acompanhou o ministério deles. Na cidade de Nova York, Kathleen Clearme acabara de pregar numa convenção dos homens de negócio do Evangelho Pleno. Ela foi levada até o elevador, atravessando a cozinha, a fim de evitar a multidão. Os cozinheiros não sabiam que havia uma reunião e nunca tinham ouvido falar da senhorita Clearme. Em seus chapéus e aventais brancos, eles nem sequer perceberam que ela passava. Mas, de repente, todos estavam caídos no chão. Por quê? Kathleen não orou por eles, só passou por ali. O que aconteceu? Ao sair da reunião, parece que o poder da sua presença a acompanhou. Quem é o Espírito Santo? Ele é o poder do Senhor. Esse poder tornou-se mais evidente para mim quando comecei a orar sozinho em meu quarto, dia após dia, hora após hora. Eu levantava as mãos e dizia, precioso Espírito Santo, quer vir agora e falar comigo? Para quem mais podia voltar-me? Minha família estava contra mim. Meus amigos eram poucos, só havia ele, só o Espírito Santo. Algumas vezes ele vinha como um vento, como uma brisa fresca num dia de verão. A alegria do Senhor me empolgava até que não pudesse mais conter-me. Enquanto conversávamos, eu dizia, Espírito Santo, eu te amo e anseio pela tua comunhão. Descobri que era um sentimento mútuo. Ele também ansiava pela minha comunhão.
o jantar pode esperar. Certa vez na Inglaterra, eu me hospedara na casa de uma família cristã. Meu quarto era na parte superior da casa. Uma noite, eu me achava perdido no espírito, falando com ele na maior empolgação. A dona da casa me chamou. Benny, o jantar está pronto. Mas eu estava radiante de alegria e não queria descer. Ela chamou de novo. O jantar está pronto. Quando me preparava para sair, alguém tomou a minha mão e disse: mais 5 minutos. Só mais 5 minutos. O Espírito ansiava pela minha comunhão. Você indaga: o que falava com ele? Eu lhe fazia perguntas. Por exemplo, certo dia perguntei: como pode ser distinto do pai e do filho? Ele instantaneamente mostrou-me Estevão sendo apedrejado e me disse: Estevão viu o pai e o filho, e eu estava nele. 3 indivíduos distintos. Estevão recebeu o poder do Espírito Santo para suportar o sofrimento. Jesus foi quem esperou pela chegada dele, e o Pai era quem sentava no trono. Você pode ler a respeito em Atos 7, 54 e 56. O Espírito Santo mostrou-me ainda mais. Foi ele quem deu a Moisés o poder para libertar os filhos de Israel. Ele foi o poder na vida de Josué. Ele foi a força por trás do vento que dividiu o Mar Vermelho. Ele foi o grande poder que derrubou os muros de Jericó. Ele foi a energia que lançou a pedra quando Davi matou a Golias. O Espírito Santo, ele foi a força na vida de Samuel, em Elias e no Senhor Jesus Cristo. Jesus era totalmente homem, todavia a Escritura deixa claro que ele não podia mover-se sem o Espírito Santo. Ele não pregava sem o Espírito Santo, não colocava suas mãos sobre os doentes sem o Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse ele ao iniciar seu ministério, pois que me ungiu para evangelizar. Lucas 4:18. O que aconteceu quando Jesus voltou ao Pai? Os discípulos ficaram subitamente em tal comunhão com o Espírito que todo o seu vocabulário mudou. Eles começaram a dizer que o Espírito Santo e nós haviam testemunhado a sua ressurreição. Ele tornou-se parte de cada ato de suas vidas. Estavam em comunhão total, trabalhando juntamente com o Filho. O que deu à vida do apóstolo Paulo poder para suportar as diversidades? E o que havia na vida de Pedro para permitir que até a sua sombra curasse os doentes? Era o toque do Espírito. David fala sobre sua visita a uma mulher de Deus chamada Basília. Ele disse que no momento em que entrou no quarto dela, pôde sentir a presença do Senhor. Por quê? Porque ela amava ao Espírito Santo. E aqueles que o amam conhecem a sua presença. Você reconhece essa voz? Quando Jesus estava na terra e os discípulos tinham um problema, a quem eles procuravam? Eles iam ao Filho e perguntavam: o que devemos fazer? E ele lhes dava instruções. Mas quando Cristo voltou ao Pai, eles não ficaram sozinhos. Jesus lhe disse: o Espírito Santo irá guiar vocês, irá consolá-los, irá ensiná-los e fazê-los lembrar de todas as coisas que tenho dito a vocês. Ele falará sobre mim. Pedro e João passaram a dizer: maravilhoso Espírito Santo. Paulo falou da sua comunhão. Depois de Pedro ter sua visão no eirado da casa de Simão, o curtidor, em Jope, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Atos 10, 19 e 20. Pedro reconheceu a voz do Espírito Santo, e foi esse o início da pregação do Evangelho aos gentios. Como o eunuco etíope converteu-se. Então o Espírito disse a Felipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Atos 8, 29. Felipe reconheceu a voz do Espírito Santo. Não foi Deus Pai que falou com ele, nem Deus Filho. Creio que o maior pecado contra o Espírito Santo é entristecê-lo, o que significa negar seu poder e presença. Em nenhum ponto das Escrituras você encontra as palavras não entristeça Deus Pai ou não entristeça Deus Filho, mas em toda a Bíblia lemos não entristeça o Espírito. Deus disse aos filhos de Israel no deserto: vocês entristeceram ao meu Espírito. Ele não disse: vocês me entristeceram. Jesus olhou para os fariseus exclamando: todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Lucas 12, 10. A pessoa do Espírito Santo é distinta na divindade. Ele é eterno, é sensível. Em vista de Jesus tê-lo dado a você e a mim, ele não vai nos abandonar.
O Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não entra em seu quarto a não ser que o convide. Ele não se senta caso não lhe peça. Ele não fala com você até que fale com ele. Quanto tempo ele espera até que fale com ele? Poderia levar meses e até anos. Ele espera e espera. Meu amigo, você não vai conhecer nunca o seu poder nem a sua presença, a não ser que vá sentar-se ao lado dele e diga: maravilhoso Espírito Santo, conte-me tudo sobre Jesus. Eu quase não podia segurar o telefone. Depois de terminar um programa radiofônico na Flórida, a mulher que me entrevistou disse: Benny, sou cristã há tanto tempo, mas alguma coisa está faltando em minha vida. O que deseja? Perguntei. Ela respondeu: preciso da realidade de Deus em minha vida. Indaguei se conhecia a Deus e Espírito Santo. Conheço Jesus, respondeu. O Espírito Santo é uma pessoa, disse a ela. Como eu me sentiria se você estivesse ao meu lado e me ignorasse? Quando nos encontrarmos, espero que converse comigo. O mesmo acontece com o Espírito Santo. Nunca pensei nisso, replicou. Quando estiver sozinha esta noite, fale com ele, disse eu. E Jesus? Perguntou-me. Eu lhe disse: fique sentada esperando por ele. É ele quem glorifica Jesus. Não, você não está esquecendo Jesus. Foi, na verdade, Cristo que lhe deu o Espírito Santo. Faça apenas o que Jesus disse. No dia seguinte, recebi um telefonema da entrevistadora de rádio mais entusiasmada que você possa imaginar. Sabe o que aconteceu comigo ontem à noite? Ela perguntou, falando tão depressa que tive de obrigá-la a diminuir o ritmo da conversa. Benny, o Espírito Santo falou comigo. Suas palavras causaram um arrepio na pele. Eu quase não podia segurar o telefone. Ela começou a chorar ao contar-me o que o Espírito Santo lhe disse. Eu procurei no mundo inteiro e não há ninguém como Jesus. E ela me falou sobre as palavras que ouvira. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Imediatamente me lembrei das palavras. O Espírito e a noiva dizem: vem. Apocalipse 22:17. Esta é uma das lições mais importantes que aprendi. A pessoa que tem consciência da presença do Espírito Santo irá sempre glorificar e engrandecer a Jesus. Quando você conhece realmente o Espírito, você irá glorificar Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque o Espírito Santo que habita em você irá glorificar ao Filho de Deus. É automático. Só Jesus é glorificado numa vida cheia do Espírito. Cada ato da sua vida reflete aquilo com o que enche a sua vida. Se ela é preenchida com jornais, você falará de notícias. Se você vive de novelas, é disso que vai falar. Mas se estiver cheia com o Espírito e se absorver na sua presença, você irá buscar Jesus e glorificará a ninguém, exceto a Jesus. Se Deus Pai e Deus Filho demonstraram seu amor pelo Espírito Santo, como poderemos fazer menos que isso? Deus o amava tanto que castigou os filhos de Israel pela sua desobediência, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo. Isaías 63:10. Deus não permitiu que um sacrifício e nem mesmo as orações de Moisés obtivessem perdão para o pecado contra o Espírito Santo. O alto custo da mentira. A experiência de Ananias e Safira torna claro o que acontecerá aos que desconsiderarem o Espírito. O casal vendeu uma propriedade e só deu uma pequena parte do que pertencia a Deus. Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Atos 5:3. Ananias morreu imediatamente. Algumas horas depois, sua mulher entrou e Pedro interrogou-a. Dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Pedro replicou: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Atos 5, 7, 10. O pecado contra o Espírito é perigoso. Se não entender as obras do Espírito, não fale sobre elas. É melhor ficar calado. Em meus cultos oro para que tudo que eu faça seja de acordo com a sua perfeita vontade. O Espírito Santo foi quem me chamou e é Ele quem controla as minhas reuniões. Em outras palavras, Ele é o chefe do culto. Você precisa pedir-lhe que tome conta da sua vida. Por quê? Porque Ele foi enviado para estar com você e em você para sempre. Você pode conhecê-lo e ter comunhão com Ele. Quanto mais se tem comunhão com Ele, tanto mais poderoso Jesus se torna e tanto mais belo Cristo se torna.
pois tudo que ele fala é Jesus. Cristo disse: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 15, 26. Se eu quiser então conhecer Jesus, devo ir ao Espírito Santo. Jesus disse isso e ele sabia do que falava. No Antigo Testamento, Moisés podia ir ao Pai. No Novo Testamento, os discípulos podiam falar com o Filho. Mas quando você e eu temos uma necessidade, a quem devemos procurar? Ao Espírito Santo. Ele é uma pessoa e está esperando por você agora, a fim de que o acolha em sua vida. Ao buscar sua presença, você vai descobrir o segredo dos grandes homens e mulheres de Deus. Davi disse: não me repuses a tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Salmo 51:11. Ele sabia muito bem o que tinha acontecido quando o Espírito Santo abandonou Saul. Paulo nos disse para andar no Espírito, viver no Espírito, orar no Espírito. Pedro e Filipe falaram dele, assim como Cristo. É hora de começar. Você pergunta: como devo começar? É, na verdade, muito simples. Você pode começar dizendo: Espírito Santo, ajude-me a orar agora. Isso é exatamente o que ele quer que você faça. A Bíblia diz que ele ora por você com gemidos inexprimíveis. Depois de ter começado, você sentirá o seu fardo sendo levantado. Você vai ter um companheiro de oração que o levará diretamente ao trono de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa. Ele quer ser o seu amigo mais íntimo. Está esperando para levá-lo para mais perto de Jesus. Cristo disse: se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. João 16:7. Ele afirmou então que o Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. João 16, 13, 14. E não apenas isso, ele irá prepará-lo para a vinda do Senhor, a fim de que esteja pronto quando vier o arrebatamento. O Espírito Santo está esperando. Ele quer que você comece um novo relacionamento de pessoa para pessoa.